Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar o deputado, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o deputado Gil Maci, líder do governo, e ele soltou uma pérola agora que soou bem nos meus ouvidos. Nós vamos pagar as emendas, inclusive da oposição. Eu não sabia que tinha isso, inclusive da oposição. Quer dizer que vocês pagam emenda e deixam a oposição fora. Mas vamos lá, deputado Gil Maci. Porque existe esse estigma, inclusive quando o pessoal da oposição vai lá na tribuna bater na gente, fala que a gente só aprova os projetos do governo porque paga emenda, para tirar até essa ideia errada que só paga emenda da situação. Então, também, paga da oposição também, embora eles não votando com o governador. Inclusive da oposição é bom. Mas é o grande presidente, incentivador, e é verdade, depois que ele assumiu a Comissão de Finanças e Orçamento, o deputado Faria de Sá, ela teve mais empenho, mais adesão, mais participação, né? E, inclusive, apareceu os valores que é destinado no dia da reunião da comissão. Isso é muito bom. Parabéns, deputado Gil Maci, pelo trabalho. Deputado Faria de Sá, parabéns, né? Sempre o seu tio é lembrado, Arnaldo Faria de Sá, grande defensor dos aposentados, mas de muita gente. Cumprimentar o Rafael Pereira da Silva, presidente da Câmara, obrigado por nos receber aqui. Cumprimentar o Paulo Roberto, prefeito, obrigado. A nossa querida Regiane Mendes, vereadora de Chavantes, procuradora especial da mulher. Em nome de vocês, cumprimentar todos os vereadores, os prefeitos, as vereadoras, as autoridades do Executivo, os funcionários públicos, né, toda a população aqui. Cumprimentar também dois amigos que tem aqui, que é o Fábio, de Cerqueira César, e o Toninho, que é de Ourinhos, tá, meus amigos, colaboradores do meu mandato também. Enfim, cumprimentar todos vocês. Como é bom a gente ir para o interior, conversar com a população. Quando surgiu a ideia das audiências públicas, na minha cabeça, em 2003, quando eu assumi como deputado estadual, eu falei o seguinte, coloquei na minha cabeça, a lei mais importante que a gente aprova na Assembleia Legislativa todos os anos, no meio de tantas leis importantes, é a lei orçamentária. Assim como no Congresso, a lei mais importante é o orçamento da União. Nas prefeituras de vocês, a lei mais importante é a lei orçamentária da prefeitura. Todas as outras leis são importantes, mas a lei orçamentária, porque mexe com dinheiro, é a distribuição da verba em todas as secretarias, para atender toda a população, né? Então, por isso que a gente sugeriu, e desde 2006, nós começamos a fazer essas audiências públicas, e cada vez vai aumentando, aperfeiçoando, veio as emendas impositivas, até então tinha as emendas, mas o governador pagava se quisesse. Muitas vezes pagava, deputado Gil Maci, para quem é da base e da oposição não pagava. A partir de 2019, foi criada uma lei que as emendas têm que ser pagas no ano seguinte. E aí não tem discriminação. Não importa se é da oposição ou se é da base do governo. Tem que pagar para todos. Porque todos foram eleitos com voto popular e são representantes da mesma forma, né? É questão de tempo de um ser oposição e outro ser, né, situação. Então, isso é muito importante. Mas eu vi a reclamação de vocês aqui, e eu gostaria muito que o governo do Estado, o Executivo, também fizesse audiências públicas. Faz, mas eu tenho certeza que se eu pedir aqui, pouca gente participou da audiência pública do Executivo. Normalmente é técnicos que colocam números lá e não ouve o clamor da população, dos prefeitos. E essa audiência pública aqui, deputado Gil Maci, deputado Faria de Sá, está diferenciada das demais. Porque aqui eu vi um clamor enorme das prefeituras pequenas. Diversos aqui falaram que tem que olhar para as prefeituras pequenas. Porque o grande, ele se vira, ele resolve o problema sozinho, ele tem diversas pontes. Um grande município, o prefeito, ele é atendido por um ministro de Estado. Ele é atendido imediatamente por um secretário de Estado, né? Chega lá, pedir audiência, imediatamente é recebido. E os 80% dos municípios, dos prefeitos dos municípios pequenos, quem que atende? Não atende.
E aí tem esse problema, uma reclamação generalizada. E aí nós temos que ir no cerne da questão. Como é que tem toda essa reclamação, que vocês precisam de 50 mil reais, 100 mil reais, muitas vezes para comprar o remédio do ano todo, e falta? E aí eu olho aqui no orçamento do ano passado, o Tarcísio fez um caixa de 88,1 bilhões de reais. E tem um dado importante, a gente reclamou muito do Dória e do Rodrigo Garcia. Tanto é que o Tarcísio ganhou as eleições, né? Ele conseguiu, né, fazer um caixa e um contingenciamento maior que o Dória e o Rodrigo Garcia. Ou seja, corta o dinheiro de todas as secretarias. Se corta o dinheiro, se contingencia, contingenciar é congelar, significa que não repassa para os municípios. E aí a reclamação de vocês é generalizada. Todos os lugares que a gente vai reclama do Tarcísio que não repassou dinheiro esse ano. Esqueceu dos municípios, esqueceu dos prefeitos, dos vereadores. Por quê? Porque ele é um engenheiro e na cabeça dele só existe obras grandes. É certo que ele retomou as obras do metrô, é certo que ele recomeçou as obras do Rodoanel, quer começar a trem de Campinas, São Paulo, a ponte, o túnel Santos-Guarujá, tudo com dinheiro também do governo federal. Mas e o dia a dia da população do estado de São Paulo, dos pequenos municípios? Está se refletindo no que vocês estão falando aqui. É falta de repasse, é falta de cuidado com os municípios, onde a população vive, onde a população mora, onde a população precisa. E aí não tem jeito. Com esse contingenciamento aqui, e com esse caixa que ele fez o ano passado, que eu espero que esse ano é um ano eleitoral, ele vai soltar esse dinheiro, atinge todas as secretarias. E aí a gente vê essa reclamação, principalmente na área da saúde. Que sempre falta dinheiro na saúde. Mas o ano passado, o ano retrasado, nesses 3 anos do Tarcísio, faltou mais. Que a gente já reclamava dos outros governos. Mas é unânime que nos 3 anos do Tarcísio ele não olhou para os municípios. Ele não olhou para a população do interior de São Paulo. Os grandes resolvem o seu problema. Agora, 80%, 85% depende do Estado, depende da União. E não houve esses repasses. E aí tem algumas secretarias que a gente tem que falar. Secretaria da Assistência Social. Quando acontece alguma coisa numa família, na comunidade, a primeira secretaria que vão procurar é a Secretaria do Desenvolvimento Social. Como é que você tem uma secretaria tão importante dessa e que tem apenas 0,68% do orçamento? E uma parte contingenciada, congelada. Aí não vai ter dinheiro para a cesta básica, para o leve leite, não vai ter os convênios com as APAES, não vai ter convênio com as entidades da sociedade civil. Quantas entidades não tem aqui? Cada um aqui, cada vereador tem relação com uma entidade que precisa de parceria com a prefeitura e com o governo do Estado. Se o governo do Estado não repassa o dinheiro, não tem parceria. As Santas Casas. Santas Casas tem uma relação direta com o IANSP. Tem convênios, tem credenciamento. O governo do Estado não repassa o dinheiro para o IANSP, só desconta do funcionário. Tanto é que do funcionário desconta 6 bilhões e 400, descontado no Lerite. O governo do Estado deveria passar o mesmo valor, passa 1 bilhão e 400. Mais 1/4 do que deveria passar. E quando você fala que o IANSP está sem dinheiro, sucateia o Hospital do Servidor Público, que é o plano de saúde do servidor público, sucateia as parcerias com as Santas Casas, com os hospitais filantrópicos. E se você complica o atendimento desse pessoal, vai bater lá no município de vocês, no pronto-socorro, na UBS, no AME que tem. Então não adianta, é uma escala, é uma rede que precisa ser corrigido. E no estado de São Paulo foi agravado esse problema. Então, o assistente social precisa colocar mais dinheiro e repassar o dinheiro para as prefeituras. Secretaria da Mulher. Né? Nós temos aqui a Procuradora Especial da Mulher. Adianta criar uma Secretaria da Mulher e não colocar dinheiro? E colocou pouco, em torno de 30 milhões? 20%, 30% congelado. O que a mulher, o que a secretária da Mulher pode fazer dos cuidados da mulher, da proteção da mulher? Né? Já tem o problema da segurança pública, que foi colocado aqui para o prefeito, né? Ele tem que pagar o aluguel
do batalhão da Polícia Militar na cidade de Manduri. O Estado tem 400 bilhões de orçamento. E a Prefeitura de Manduri tem que pagar o aluguel do batalhão. Isso se repete em todas as cidades. Ou é aluguel, ou é merenda, ou é combustível, ou é conserto do carro. Isso é generalizado. Como é que pode? A gente está lutando lá na Assembleia Legislativa para que, tudo bem, o município paga, mas depois o governo ressarcia o município. Mas isso não vai para frente. Parece que virou uma obrigação do prefeito do município arcar com despesa do Estado. Agora, tem que abrir a boca, tem que começar a fazer um movimento para isso mudar. Né? Secretaria da Agricultura. Nós estamos numa área aqui rural. Né? Secretaria da Agricultura, não sei se vocês sabem. No governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Agricultura tem um orçamento menor de que 0,5%. Vocês imaginam isso? 0,5% do orçamento na Secretaria da Agricultura? Aí, o Estado de São Paulo é um estado pujante, exporta, tem o agronegócio, mas o agronegócio é a mesma coisa de que um prefeito chegou aqui e falou. O grande município, ele tem relação direta, ele tem dinheiro, ele tem diversas fontes de renda. É a mesma coisa que o agronegócio, eles não precisam da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Se eles der um alô para o presidente, o dinheiro sai. Der um alô para o ministro da Agricultura, o dinheiro sai. Se pedir para o Banco do Brasil, BNDES, Banco Mundial, o dinheiro sai, porque eles têm força. Quem precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é o pequeno produtor, é a agricultura familiar, é o assentado, é aquele pessoal, que são vocês, que produzem o alimento que vem na mesa nossa. O agronegócio é importante, exporta bastante, traz divisas para o Brasil. Mas a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo é que atende o dia a dia de quem produz o alimento que chega na nossa mesa. Então não dá para ter menos de 0,5% no orçamento da Secretaria da Agricultura. Outra área importante, áreas importantes que faz parte da área social, que eu defendo muito. O esporte, né? Não adianta a gente reclamar que a gente está perdendo nossos filhos, nossos netos para o crime organizado, se você não tem programas esportivos, repasses de dinheiro para os prefeitos, para as entidades cuidar dos nossos jovens. A área da cultura, que cuida da mente, da capacidade de desenvolvimento da pessoa, tanto das crianças até os idosos, os jovens, né? São secretarias que têm menos de 0,5% do orçamento. Então nós precisamos colocar mais dinheiro nesses lugares. Dinheiro que chega, que cuida do ser humano, que cuida da família. Né? Uma obra, um viaduto, que é importante, pode esperar. Mas esse tipo de contribuição na área social não pode. Você não pode ficar sem um remédio. Você não pode ficar sem uma viatura para socorrer uma pessoa. Né? E a outra coisa que hoje de manhã foi impressionante, em torno de 20 inscrições, deputado Faria de Sá, pelo menos umas 14 falaram do TEA, porque agora o diagnóstico está sendo mais acessível. Né? E o TEA é um problema sério, né? Porque não tem dinheiro. O TEA precisa pelo menos de 4 secretarias trabalhando conjuntamente, que é a Secretaria da Educação, da Assistência Social, da Deficiência e da Saúde. Tem que ter uma organização dessas 4 secretarias. Aí o Tarcísio prometeu que ia ter um centro de TEA, pelo menos um centro em cada região administrativa do Estado de São Paulo. Sabe quantos que ele fez até agora? Nenhuma. E tem um orçamento do TEA que está dentro da mesma Secretaria de Deficiente. O que ele fez? Colocou um dinheiro pífio e a metade foi congelado, não repassou o dinheiro. Então não adianta falar e não levar a sério aquilo que fala. Então a gente precisa fazer essa discussão, abrir esse diálogo. Que bom se aqui tivesse, deputado Gilmaci, secretário do Estado acompanhando essas audiências, para ouvir a população. Que bom se o que vocês falaram aqui chegasse até o ouvido do governador, chegasse ao ouvido do secretário da Fazenda, o Samuel Kinoshida, que chegasse até a Casa Civil, né, no ouvido do Roberto Carneiro, que é o secretário agora todo-poderoso do governo
Tarcísio. Porque não adianta fazer um ato lá e falar que vai distribuir isso, distribuir aquilo. O prefeito vai lá, todo empolgado, sai de lá reclamando da vida. Não é isso que está acontecendo? Não. Eu sou da oposição, mas é isso. Todo mundo reclama com a gente. Muitas vezes não reclama diretamente, porque tem medo de perseguição, mas é isso que está acontecendo no estado de São Paulo. Então a gente vai trabalhar muito, deputado Faria de Sá, deputado Gilmacy, para a gente transformar isso aqui em emendas no final do ano e garantir o máximo possível de garantir o que vocês falaram aqui no orçamento. Agora, eu acabei de falar, não adianta a gente também aprovar o orçamento. Normalmente a oposição vota contra, porque não é o orçamento nosso, né? Quando aprova lá na Assembleia Legislativa, o governador sanciona e depois não cumpre. Congela, não faz os repasses. Isso é crime. Então a gente vai ter que cobrar muito o repasse e o compromisso de cumprir aquilo que está no orçamento. No mais, parabéns por essa audiência pública, né? Hoje aqui foi diferenciado uma reclamação e vocês transmitiram aquilo que mais de 80% dos municípios pensam, né? Que é o não cuidado, a não prioridade para os municípios, que muitas vezes uns 100 mil reais resolve um problema de remédio, né? 200 mil resolve um problema enorme do município. E quando a gente distribui bem o dinheiro para todas as secretarias, de forma proporcional pelo tamanho do município, todo mundo é contemplado. Quando vocês dependem de uma emenda de um deputado federal, de um deputado estadual, ou da emenda que vai ser, ou do dinheiro que vai ser divulgado aqui, que é muito bom, que ajuda, não funciona, porque a metade dos municípios tem relação com o deputado. E a outra metade não vai receber nada? Então, garantir o orçamento, a distribuição do dinheiro para todos, é dessa forma que a gente vai corrigir distorções. Mais uma vez, e se o cobertor é curto, tem pouco dinheiro, é questão de prioridade. É igual ao orçamento de dentro de casa, da nosso, que normalmente é a mulher que faz, e faz bem feito. Não dá para comprar tudo, vai comprar aquilo que é prioridade. O governo do Estado é a mesma coisa. No mais, pessoal, um grande abraço a todos vocês, parabéns por essa participação, e a gente vai continuar insistindo, discutindo o orçamento, para ver se a gente faz um orçamento mais justo, que atenda principalmente quem mais precisa. Quem mais precisa hoje é a área social e os pequenos municípios do estado de São Paulo. Grande abraço, fique com Deus. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado.